Olá, espero que você em casa esteja bem. Hoje a gente dá continuidade às nossas aulas de Sociologia, ainda dentro da temática Cultura. Aqui nessa aula eu quero trabalhar com você em casa esse grande e importante conceito que é o de identidade cultural. Nós estudamos então o que é cultura. É importante agora entender o que é identidade cultural e qual a importância para os indivíduos de ter uma identidade cultural e de construir a sua identidade cultural. Então a gente faz uma diferenciação entre esses conceitos e a gente perpassa algumas coisas importantes aqui. Tudo bem? Vamos lá? Galera, o que é identidade cultural? Existem várias formas da gente significar, várias formas da gente conceituar, né, o que é identidade cultural, mas aqui eu coloquei uma delas para vocês para a gente entender. Vamos ver aqui? Identidade cultural é aquilo que se relaciona com um conjunto de entendimentos, as formas de ver que uma pessoa possui sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Então, essa conceituação já nos ajuda a diferenciar. Qual que é a diferença entre cultura e identidade cultural? A diferença é que a cultura ela é dada de forma coletiva, de forma geral dentro da sociedade. Eu nasci no Brasil e irei partilhar de elementos comuns da cultura brasileira. Obviamente que eu vou nascer dentro de um país e a partir do processo de socialização eu vou absorvendo aqueles conteúdos da cultura. Então eu sou brasileiro no sentido cultural porque eu compartilho desses elementos culturais, certo? Então a cultura ela é mais geral, ela é dada para toda a sociedade de forma coletiva. E a identidade ela é muito mais específica, ela é mais subjetiva. Sou eu enquanto indivíduo, ou meu grupo social dentro da sociedade é que vai formatar qual é a nossa identidade ou qual é a minha identidade. Então a identidade ela tem um caráter muito mais subjetivo. Eu irei construir a partir daquilo que me é significativo ou a partir daqueles entendimentos que eu possuo sobre eu mesma, sobre aquilo que eu sou, aquilo que me forma enquanto indivíduo. Então a gente pode dar a identidade em termos de uma essencialidade. O que sou eu? Qual que é a minha essência? O que me forma? O que me caracteriza? Obviamente que o que me caracteriza é eu ser brasileira, mas para além disso, o que me caracteriza, o que forma a Tainá, o que eu sou. Então nós temos essa necessidade de ter uma identidade cultural que ela é muito mais subjetiva. Então nós temos a cultura como um todo, nós partilhamos, eu, você que está aí em casa, os seus pais, os seus amigos, nós partilhamos da cultura brasileira enquanto um todo, de forma coletiva. Mas o que torna você, você? Né? O que faz de você ter a sua identidade própria? Então aí nós percebemos como a identidade ela vai pelos caminhos de uma subjetividade ou outra. Então nós formatamos a nossa identidade a partir de vários elementos, a partir de que nós chamamos de fontes de significado. Que fontes de significado são essas? Bom, então eu nasci aqui na sociedade brasileira, obviamente que eu vou compartilhar esses traços. Mas o que são essas fontes de significado que eu vou utilizar para poder formatar a minha identidade? São várias fontes, e aqui eu coloquei 3 só para a gente identificar. A identidade, por exemplo, de gênero. A gente sabe, e nós veremos ainda né, em outras aulas, a aula a respeito de gênero, de movimento social feminista, por exemplo, que o gênero é uma construção social. O feminino e o masculino. Eu posso ser, por exemplo, um homem, mas me identificar com o gênero feminino, ou vice-versa. Então nós percebemos que aquele gênero que eu me relaciono, que me identifico, né, possui um significado. Então eu posso ser um homem que, por exemplo, como eu falei, me identifico com o gênero feminino e isso definirá a minha identidade. Isso tem a ver com a cultura de eu ser brasileiro ou não? Não. Isso tem a ver com a identidade, aquilo que você é enquanto sujeito. Então eu simplesmente me identifico a partir de um gênero. Isso vai definir a pessoa que eu sou, isso vai definir as relações que eu mantenho com os indivíduos, isso vai definir aquilo que eu sou em essência. É por isso que nós falamos, é importante a gente identificar o gênero enquanto uma construção social. Obviamente também que, por exemplo, se eu me identifico enquanto feminino e masculino, a sociedade me tratará de formas diferentes, porque nós temos uma desigualdade de gênero. Então, ou eu serei uma mulher que passarei por processos né, de invisibilidade, de submissão, de receber, por exemplo, salários mais ínfimos, por me identificar com o gênero feminino, ou eu posso ser, por exemplo, o que eu falei, de um homem que me identifico com o gênero feminino e que acaba sofrendo também preconceitos na sociedade em decorrência disso. Então, veem como isso vai determinar a forma como eu me relaciono com o mundo e a forma como o mundo me trata, como os indivíduos me tratam.
Então isso define as relações, isso define a minha identidade. O grupo social. Se eu, por exemplo, sou de uma comunidade judaica dentro do Brasil, isso vai me definir enquanto a minha identidade? Obviamente que sim. Eu irei, então, comemorar o Bar Mitzvah, eu irei, por exemplo, fazer todos os rituais, as ritualísticas ali que exigem, então, o meu judaísmo. Então, nós temos essa questão de que o grupo social ele também te formata. Existem, dentro de uma sociedade, vários grupos sociais. Se eu sou, por exemplo, do movimento punk, aquilo irá me definir? Obviamente que sim. Ou se eu sou, por exemplo, de um grupo neonazista no Brasil, aquilo define a minha identidade? Aquilo me define enquanto sujeito? Obviamente que sim, define a sua forma de ver o mundo, define a sua relação com aquilo que lhe é significativo, seja positivo ou negativo. Então o grupo social ele te define se eu sou uma mulher feminista ou não, se eu sou, por exemplo, uma indígena ou não. Dentro do Brasil, então, eu falei, nós temos vários grupos sociais. Dentre esses grupos, nós temos os grupos indígenas. Obviamente que se eu for uma indígena nascida no Brasil, eu posso compartilhar de alguns traços da cultura brasileira, mas eu também compartilharei traços específicos da minha etnia e daquele meu grupo e da minha cultura. Então, aquilo me define enquanto indivíduo, aquilo me define e define a minha identidade cultural. Então, é sempre de ordem subjetiva. Esse grupo social ele vai me definir. Ah, eu sou uma cristã, então, católica. Eu sou uma cristã evangélica. Eu sou e pratico alguma religião de matriz africana. Aquele grupo social que eu faço parte, ou os grupos sociais que eu faço parte, vão me definir. Então, por exemplo, eu posso ser uma mulher de religião de matriz africana, por exemplo, candomblé, o molocô, e eu posso também ser uma mulher que também participa de outro grupo, que é o grupo feminista, dentro de uma faculdade. Ou eu posso ser também uma mulher que eu tenho lá a minha profissão de ser uma pesquisadora trabalhando com infectologia, por exemplo, que hoje está muito em voga em decorrência desse coronavírus. Então, tudo isso vai definir o que eu sou. Importante falar, pessoal, que a minha profissão, ela não necessariamente vai definir a minha identidade. Então, por exemplo, eu sou professora, eu executo esse papel social. Não necessariamente ser professora define o que eu sou. No meu caso, obviamente que sim, ser professora é uma parte importante do que eu sou, mas não necessariamente. Eu posso ser uma pessoa que divide a minha profissão com aquilo que eu sou, então não há uma ligação. Mas, por exemplo, médicos. Médicos têm muito forte esse ideal de que aquela profissão define absolutamente o que ele é, porque está em todas as dimensões daquela vida do indivíduo. Então isso também será definidor da sua identidade social. Então aqui a gente só faz um pulo, que é importante a gente diferenciar essa conceituação entre identidade cultural e papel social. Ou identidade social e papel social. O que é identidade? Identidade é aquilo que está na minha essência, aquilo que me define enquanto tal. O papel social é aquele papel que eu executo. Então eu executo aqui o papel de professora, você executa o papel de estudante nesse momento, que você está me vendo, está anotando, está estudando, mas, por exemplo, você também tem o papel de filho. Você também tem o papel de primo. Eu tenho o papel, por exemplo, um dia posso ter de mãe. Então, nós temos papéis sociais. Não necessariamente isso define a essencialidade do meu ser, a minha identidade, aquilo que vai me definir. Tudo bem? Então, eu executo o tempo inteiro o papel de coordenador, o papel de gerente de um lugar, o papel que tem a ver com o meu trabalho. Não necessariamente aquilo me define enquanto tal, tá bom? É importante a gente fazer essa diferenciação. Então, nós temos essas fontes de significado, e aqui também eu coloquei a classe social como importante. Por quê? Porque quando a gente trabalha em movimentos sociais, a gente fala que existe uma diversidade enorme entre os movimentos sociais. Existem movimentos feministas, movimentos negros, movimentos classistas, né? Por exemplo, com relação às classes sociais, simplesmente porque nós temos uma diferenciação entre esses grupos. O que eu quero dizer? Nós temos, por exemplo, lá um movimento feminista, só que é diferente o feminismo para uma mulher branca burguesa e o feminismo para uma mulher preta favelada. É absolutamente diferente as suas reivindicações, as suas necessidades e as suas tratativas, a forma como os indivíduos as tratam. Então nós temos essa diferenciação e a classe social vai dar o tom também da sua identidade. Se você é uma pessoa, um estudante, que teve boas condições de vida, boas condições materiais, estudou em boas escolas, frequentou teatro, frequentou cinema, frequentou todos esses ambientes culturais, teve uma família estável. Se você teve as melhores condições de formação,
obviamente que você também terá muito mais acesso a outras oportunidades. E isso definirá também o que é você enquanto identidade, porque a tua ideologia, a ideologia daquele grupo social, daquela bolha social que você faz parte, irá compartilhar de ideias, de costumes, de comportamentos diferentes de um estudante da mesma idade que você, que nasceu, sei lá, no mesmo ano, no mesmo dia que você, mas que ele cresceu numa favela, que ele cresceu numa sociedade, numa comunidade, né, perdão, não uma sociedade, uma comunidade, em que há violência, em que há uma guerra colocada pelo Estado que mata várias pessoas e mata vários policiais, em que não tem acesso à saúde de qualidade, em que não tem acesso à educação de qualidade, ele teve uma formação muito porca educacional, não teve acesso a oportunidades, então isso define o que é a pessoa, isso define a identidade de um indivíduo. Obviamente que você pode até gostar de funk, pode até gostar de dançar o funk ali nas suas festas que tem da sua família. Mas a sua relação com o funk, a sua relação com o passinho, eu tenho certeza que é absolutamente diferente do que para um moleque que dança o passinho, que dança o funk lá numa comunidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Então a gente percebe como a classe social, as suas condições materiais de existência, elas vão definir também um pouco da tua identidade, né? Aquilo que define você enquanto tal. Obviamente que dentro do grupo social a gente também tem essas categorias, eu sou indígena, eu sou preto, eu sou branco, isso também vai definir a sua identidade, porque é muito diferente você ser um preto na sociedade e você ser um branco, sobretudo na sociedade brasileira. Isso define se você sofre preconceito ou não. Isso define se um cara vai te contratar ou não, porque nós temos um racismo institucionalizado. Isso define a forma como as pessoas vão te tratar, porque a gente tem um racismo institucionalizado e um racismo velado, que está nas relações cotidianas e que às vezes os indivíduos, e você aí branco, não percebe. Então a gente percebe que tudo isso vai dar o tom da identidade, vai dar o tom de o que significa a identidade, de que forma a gente pode conceber a identidade, a partir dessas fontes de significado. É por isso que é importante a gente entender. A identidade ela é uma construção. É por isso que nós falamos de construção identitária. Quer dizer que eu vou ser assim a minha vida inteira? Obviamente que não. Pode ser que eu me transforme, pode ser que eu adentre a um grupo social diferente, a um movimento social, a um grupo, por exemplo, de partido político, de sindicalismo, que vai me transformar. Pode ser que eu adentre, por exemplo, a um grupo religioso, isso também me transforma. Então, essa identidade ela é uma construção. A partir do momento que eu vou vivenciando, que eu vou me relacionando com outras pessoas, outros grupos, eu vou me transformando. É uma construção identitária. Por isso que a minha identidade, a sua identidade aí, ela está sendo construída o tempo inteiro. E isso é absolutamente importante vocês entenderem, tudo bem? E a identidade também ela é relativa, galera. O que significa isso? Significa que eu aciono elementos dessa minha identidade de acordo com o indivíduo com o qual eu entro em contato. É por isso que a identidade tem a ver com a alteridade. Se você se lembra em casa, o que eu falei que é alteridade? Alteridade é diferença. Eu falei isso, se eu não me engano, lá na aula de cultura. Então, ao entrar em contato com indivíduos diferentes de mim, eu aciono diferentes elementos da minha identidade. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que, por exemplo, enquanto professora de vocês, eu acionei elementos da minha identidade que são importantes, o meu conhecimento que eu adquiri a partir da minha formação, da minha graduação, do meu mestrado. Então, eu aciono elementos da minha identidade, o elemento da minha identidade que me torna professora, a minha didática, a minha vontade de dar aula, de fazer vocês entenderem o conteúdo, eu aciono esses elementos. Obviamente que quando eu lido, por exemplo, com populações indígenas, que eu tive que lidar a partir do meu mestrado, eu aciono outros elementos de entendimento daquela lógica cultural do outro, de entendimento daquela situação que aqueles indivíduos passam. Eu aciono outros elementos que não, por exemplo, um elemento talvez até autoritário de me colocar acima enquanto eu estou dando aula. Lá o elemento é totalmente diferente. Eu estou ali para aprender. Eu não sou a professora, eu estou ali para aprender quando eu me relaciono com populações indígenas, porque eu quero entender a lógica daquela sociedade, eu quero entender a lógica daquela cultura, daquela população. Então é uma relação totalmente diferente, eu aciono outros elementos. Eu, por exemplo, quando eu me relaciono com movimentos sociais, eu também aciono outros elementos, porque eu sou combatente, eu quero a revolução das sociedades, eu quero a transformação das instituições sociais, aí eu aciono outros elementos. Quando eu lido, por exemplo, com a minha família, com pessoas que estão ao meu redor, que eu estabeleço relações afetivas, eu também aciono outros elementos. Então é isso que eu quero dizer, a partir do outro, a partir daquele indivíduo que você entra em contato, é que você vai
identificar quais elementos você vai acionar para lidar com aquele outro, tudo bem? Então, a mesma coisa de populações indígenas. O indígena, quando ele fala com o outro, que é da sua mesma cultura, ele aciona alguns elementos. Quando ele entra em contato com aquele seu parente de outra cultura, ele também aciona outros elementos, porque aquela relação pode ser amistosa ou pode ser combativa. Quando ele vai falar com alguém da sociedade nacional, com algum agente, por exemplo, da FUNAI, ele tem que acionar outros elementos, ele tem que lidar de uma outra forma. Então percebam como há uma diferenciação da forma como a gente vai se relacionar com outros indivíduos em decorrência dessa minha identidade. É por isso que a identidade ela é relativa, ela tem a ver com essas pessoas com as quais eu entro em contato, ela é construtiva, ou seja, ela é dinâmica, eu estou o tempo inteiro construindo, ela não é estática de forma alguma, e a gente pode entender como um bricolê. Lembre-se daquele cara que eu falei para vocês, aquele antropólogo, lá na aula de antropologia, de cultura, que é o cara que vai fundar, né, a antropologia estrutural, o Claude Lévi-Strauss. Ele vai falar que a cultura, ela funciona tal como um bricolê. O que é bricolê? O que é uma bricolagem? Bricolagem é como se a gente pegasse fragmentos de vários locais e fosse formando ali um mosaico. Não sei se já viram, mas era uma coisa que eu fazia muito com minha mãe, que eu gostava, de, por exemplo, pegar fotos de revistas e depois colar na parede, a gente fazia um grande mural cheio de fotos recortadas e misturadas. Aquilo é mais ou menos o funcionamento da cultura, então eu vou construindo a partir de peças, de elementos, de fontes, de significado. Isso é a minha identidade, isso é a minha cultura. A cultura de uma forma mais geral e a identidade de uma forma mais específica. Tudo bem, pessoal? É importante vocês entenderem isso. Então, a identidade, ela se dá nas minhas relações do mundo exterior com o mundo interior. Aquele meu mundo interior, subjetivo, particular, aquilo que eu considero, aquilo que eu vou ter de significativo para mim com relação ao exterior. Aquelas relações que eu tenho que estabelecer com o outro, com o diferente de mim, com a sociedade nacional, com os ideais políticos, tudo bem? Então isso é importante da gente entender. Outra questão crucial é a questão da autodeterminação. Então eu tinha comentado com vocês, eu acho que já na aula de povos indígenas, mas o que é importante a gente identificar? Quem que vai falar? Olha, né, nós temos aqui um indígena, nós temos um preto, nós temos um branco. Quem vai falar é nós mesmos. Porque a identidade ela é pessoal, ela é subjetiva. Então, obviamente que é uma autodeterminação que nós temos. Então, eu não sei se vocês já responderam algum questionário do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aquele questionário a respeito da sua raça, né? Eles colocam como raça, que é um conceito não muito legal de se utilizar, mas está lá para você marcar. Você é branco, você é negro, é considerado pretos, né, e pardos, ou você, dentre os pardos, eu acho que tem a população indígena, ou você é amarelo, enfim, você tem que marcar naquelas opções. E o que vai definir? Né? É você mesmo, é uma autodeterminação. Então, se o indígena ele fala que ele é indígena e ponto final, porque é uma autodeterminação. Se uma mulher fala que ela é feminista e ponto final, porque é uma autodeterminação. A identidade sou eu que construo, não é o outro que vai apontar o dedo e falar, olha, você é indígena, você não é indígena, e alavancar, né, elementos aí para definir quem é e quem não é. Não é o outro que tem que fazer isso, é você. É uma autodeterminação. Então, se o indivíduo fala, olha, eu sou preto, obviamente que dentro de uma categoria de bom senso, né, do que o movimento preto considera enquanto preto, né, a partir do fenótipo no Brasil, a partir das características físicas, aquele indivíduo se autodetermina enquanto preto. Olha, eu sou o preto. Então, nós temos uma autodeterminação. A autodeterminação parte do indivíduo. Eu me determino enquanto tal. Isso é absolutamente importante. Então, quem define não é o exterior, não é ninguém de fora. Mas é sim aquele indivíduo em si. E aqui a gente tem essa questão da globalização, pessoal. O processo de globalização, quando a gente tem um aumento das comunicações entre os indivíduos, quando a gente tem um grande contato entre várias nações, a gente tem também um processo, talvez, de tentativa de homogeneização, de tornar todos os indivíduos iguais. Então tem uma pergunta que é sempre colocada, será que nesse processo de globalização os indivíduos estão se tornando cada vez mais iguais entre si, cada vez mais padronizados? Porque a gente absorve, por exemplo, valores culturais de culturas que são geralmente dominantes, tal como, por exemplo, a dos Estados Unidos, tal como, por exemplo, europeias, né? Culturas e hábitos culturais europeus, perdão. Então a gente tem esse processo de se perguntar, será que nós estamos nos tornando cada vez mais homogeneizados? Só que eu acho assim, que se por um lado nós temos uma indústria cultural que faz a gente comprar cada vez mercadorias iguais, as pessoas se vestem cada vez mais iguais, a gente sempre tem uma moda que vai ditar aquilo que pode, aquilo
que não pode e muitas pessoas seguem, por outro lado a gente tem esses grupos sociais, a gente tem grupos étnicos que estão cada vez mais se reafirmando nessa identidade. Então a gente tem um processo muito importante que é chamado hoje de etnogênese. O que significa isso? É o indivíduo, né, o etnogênese, a etnia e a gênese, o início de tudo, é o indivíduo que às vezes foi apartado daquela sociedade, perdeu seu território indígena, vive na cidade, mas ele começa a voltar, a puxar o fio que o leva às suas tradições antepassadas, a reaprender a sua língua indígena que foi perdida, porque ele foi uma criança que passou por um processo violento e talvez não vivenciou na aldeia indígena. Então nós percebemos que é um processo de voltar a esse passado, de retomar esse passado, porque esses sinais, esses elementos, a mitologia, a língua, ritualísticas, o xamanismo, por exemplo, para indígenas, tudo isso é importante para que ele se identifique. São elementos, fontes de significado para que ele mesmo consiga construir a sua identidade étnica indígena nesse caso. Então nós percebemos como nós temos grupos étnicos, mesmo nesse mundo globalizado e totalmente conectado de várias culturas, vários grupos étnicos se fortalecendo, vários indivíduos se fortalecendo. Então, por um lado, a gente tem essa indústria cultural que nos torna iguais nesse sentido, daquilo que nós consumimos, mas por outro, a gente tem esse fator cultural, essas dinâmicas culturais que impedem que a gente se torne iguais, porque a gente está fazendo essa volta a reconstituir talvez esses traços étnicos que foram perdidos por processos históricos violentos. Tudo bem? Então a gente tem essa marginalização de grupos étnicos que é muito forte. Quando a gente vai construir o Brasil, a gente escolhe uma língua, que é a língua portuguesa, em decorrência, né, em detrimento de várias outras existentes. Quando a gente vai constituir os nossos heróis nacionais, a gente não escolhe o indígena, a gente não escolhe o preto, a gente escolhe os bandeirantes, que seriam, sei lá, filhos de portugueses. Então a gente percebe como essa constituição de um Estado-nação, ela sempre marginaliza essas populações. Como se só a branquitude formasse o Brasil e não a negritude, nem essas populações indígenas. Mas isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Nós temos a necessidade de retomar esses grupos étnicos e suas culturas enquanto formadores, porque é isso que enriquece o Brasil. É isso que é absolutamente importante. E aqui só fazendo uma relação com uma outra temática, que a gente não vai trabalhar, mas que também é importante, que vem caindo também em alguns vestibulares. O patrimônio histórico-cultural. Para que serve o patrimônio histórico-cultural? O que é o patrimônio, né, histórico-cultural? Nada mais é do que ritualísticas, cantos, danças ou mesmo monumentos, né, monumentos arquitetônicos, tal como igrejas, como casas grandes, como os locais que são tombados enquanto patrimônio. O que significa ele ser tombado? O que significa ele se constituir enquanto elemento tombado? Significa que ele é um patrimônio histórico-cultural, ou seja, ele é importante para a constituição e a consolidação da identidade de um grupo étnico. Então é uma igreja que é importante porque é naquela igreja que foi ali consolidada ou dada a primeira missa naquela cidade. E ela é importante para a comunidade cristã. Ou é aquele local, por exemplo, em que tem uma estátua de Palmares, porque Palmares passou por ali e foi importante nessa luta contra a escravidão no Brasil. Ou tem um monumento ali importante que era uma casa grande, importante por ser de uma família, por exemplo, de coronéis, uma família de grandes relações econômicas e políticas naquele determinado local. Então nós temos vários elementos, um forte Apache que foi construído para defender uma ilha, por exemplo, em determinado local do Brasil, ou uma construção muito importante. Então todos esses elementos que são importantes para a consolidação da identidade cultural, eles devem ser permanecidos. Quem que vai tombar um patrimônio? Quem que vai identificar, a partir de várias regras existentes na legislação, e vai falar aquilo é um patrimônio e deve ser tombado? É o IFAM, perdão. Já ia falar FUNAI, né? FUNAI é Fundação Nacional do Índio, é o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então o IFAM, né, nessa sigla, ele vai, vou até escrever aqui para vocês, né, pegar aqui rapidamente, né? O IFAM, ele vai então garantir esse ideal e vai simplesmente considerar aquilo que é patrimônio histórico, aquilo que é importante para a consolidação, para a permanência dessas ritualísticas culturais que atestam a identidade de um grupo social. E aqui nós temos o patrimônio material e imaterial. O que é patrimônio material? É aquilo que eu consigo pegar, é aquilo que é concreto, aquilo que eu consigo, por exemplo, visitar. Então é o que eu falei, são igrejas, são, por exemplo, casas grandes, são museus,
são os fortes. Então é tudo aquilo que eu consigo pegar, né, de forma material. Ou, por exemplo, é um canhão de uma guerra civil que nós tivemos, ou é, por exemplo, armas e armamentos que nós tivemos, que está dentro do museu. Então tudo isso são elementos materiais. Mas nós também temos um patrimônio, uma cultura que é imaterial, que são as danças, que são as receitas típicas. Então, se a gente fosse pensar no acarajé, ele é um patrimônio material das baianas do recôncavo baiano, né? Mas a receita do acarajé passada de geração para geração, de baiana para baiana, ela é imaterial, porque eu não pego a receita ela é passada pela oralidade, ela está na cultura popular. Então nós percebemos como há também um patrimônio material. São, por exemplo, as literaturas de cordel, que também são cantadas, não são geralmente escritas. Nós temos o folclore no Brasil, que ele é simplesmente passado também de geração para geração, essas ideias. Nós temos uma série de receitas de alimentos, né, culinários, de tradições culinárias. Então tudo isso são aqueles fatores imateriais, aquele patrimônio material, as danças são também colocadas aqui. Então nós vemos como há essa necessidade de conservar o patrimônio histórico material, em decorrência dele ser importante para a construção identitária daquelas populações. Tudo bem? Eu espero que você aí de casa tenha entendido, espero que eu tenha sido clara. Dúvidas a gente pode tirar depois, vocês entram em contato comigo. E é isso por hoje. Aula que vem a gente volta com outra temática com relação à cultura e a gente continua desenvolvendo, né, esse grande bloco importante que nos dá tantas informações necessárias para que você possa prestar uma prova tranquilamente de vestibular, certo? Até a próxima aula e é isso. Obrigada e até a aula que vem. Tchau, tchau.